Fala galera, beleza? Como estão as coisas, tudo tranquilo aí com todo mundo? Hoje eu tô desmontando aqui mais algumas bagunças aqui no meu canto, aqui na minha oficina. Desmontando aqui uma bateria de notebook velho. Eu usava ela de vez em quando, tem um cantinho aqui, tem os contatos aqui, tá vendo os pinos, os pontos de solda aqui, né, ó. Eu usava essa bateria, ela é 12 volts. Eu nem lembro qual marca que é essa aqui, acho que é Toshiba. E ela é muito bacana, só que ela já estava viciada, já tem algum módulo dela, alguma célula que não tá bacana e tal, eu resolvi desmontar. Antigamente eu desmontava e arrancava todas as células. Eu tenho um monte de células aqui, acho que eu já mostrei em algum vídeo meu. Tem algumas células aqui inclusive que estão carregadas, ó, essas duas aqui estão carregadas. Mas eu tenho um monte de células, deixa eu ver aqui, ó. Tudo célula de bateria. Eu tirava todas elas, tinha o costume de tirar todas elas e jogava o BMS fora. Então, pra que esse controlador? Pra que serve esse negócio aqui? O BMS, pra quem não sabe, é essa plaquinha que tem junto quando você desmonta células de bateria. Ele é extremamente importante quando você vai carregar, quando você pretende usar elas em série, igual tá aqui, ó. Por que essas baterias elas estão montadas desse jeito, ó? Tem parte que tá montada aqui, tem parte que tá junta no meio, tá vendo aqui, ó? Por que isso? Para quem já sabe das ligações em série e paralelo, o princípio é o mesmo de qualquer outra bateria, então, ou de pilhas também, né? Alguns brinquedos, alguns aparelhos a pilha. Quando você coloca duas pilhas em série, ou seja, o negativo de uma no positivo da outra, deixando as extremidades agora positivo e negativo, você tem uma pilha maior, onde o que você aumentou foi a diferença de potencial. Então, no caso de duas pilhas, as pilhas são 1,5 volt. Quando você liga elas em série, elas vão durar o mesmo tempo, duas vão durar o mesmo tempo que uma só que agora elas vão estar girando 3 volts, tá? Ou seja, você dobra a tensão e mantém a mesma corrente, ela tem a mesma durabilidade. Se você colocasse as duas em paralelo, ou seja, ligasse os dois positivos junto, os dois negativos junto, e aí você ligasse em algum local, você teria o que? O dobro de duração. Você aumentaria a corrente. Então, se você vai usar para a mesma aplicação, vai durar o dobro do tempo, mas vai continuar com 1,5 volt. Só para simplificar aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu estou falando se você ligar assim, tá, ó. Então, ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Imagina que você põe um fiozinho nesses dois, um fiozinho nesses dois aqui. Usando assim, você tem uma ligação paralela, tá? É onde eu falei, você mantém a mesma tensão, elas vão continuar com 1,5 volt nos terminais, nos fios que você ligar aqui, mas vai durar o dobro do tempo, ou você vai poder usar uma carga, um aparelho que demande mais corrente, que seja mais potente, né? Agora, se você liga assim, como é na maioria dos aparelhos, você está em série, ó. Negativo, no meio está o negativo com o positivo de um, e aí o positivo do outro lado. Em alguns aparelhos, para poupar espaço, eles ficam assim, ó. Um para cada lado. Controle remoto é muito assim. Controle remoto, brinquedo, você vai ver um para cada lado. De um desses dois aqui, ó, de cada um desses dois vai sair um fiozinho para dentro do aparelho e os outros dois vão estar ligados, ou seja, vai estar em série. Quando você liga assim, você mantém a mesma corrente e você dobra a tensão. Tá, e o que tudo isso tem a ver com esse bichinho aqui que eu acabei de desmontar? Bom, essas baterias aqui, ó, elas estão ligadas tem uma ligação mista aqui. Duas baterias juntas, essas baterias, essas células, cada uma tem 3,7 volts. Elas são projetadas de tensão nominal 3,7. Eu acho que vem marcado isso aqui, não, nessa aqui não tem. 3,7 volts. Quando você liga duas em série, né? Aliás, aqui eu tenho o que? 3 paralela, é isso mesmo. Ó. Quando você liga duas em série, você tem o dobro de tensão. Quando você liga, igual tá aqui, ó, aqui tá 3 séries de 3,7 volt. 3,7 mais 3,7 vai dar... vamos pegar a calculadora para ficar mais fácil, né? Dá 67,4, é isso? 3,7 mais 3,7,
7.4 mais 3.7, corrente nominal de 11.1. 11.1. Ela pode ultrapassar um pouco, então assim, a corrente nominal dessa montagem aqui, 3 baterias em série, então 3 em série, seria de 11.1. Só que ela sempre atinge um pouco mais do que 3.7, tá? Ela chega até 4.7. Acho que até 4.1 essa célula aqui aguenta legal, tem 4.1. E quem controla isso é esse BMS, quanto que cada célula vai carregar. Por que isso? Antigamente, em outros tipos de bateria, você podia simplesmente ligar, tá, eu vou carregar uma bateria de... como é que é o nome? Pera aí, deixa eu lembrar o nome. É cádmio. Eu tô tentando lembrar aqui, nádmio, é cádmio. Eu não tenho nenhuma dela aqui, mas é níquel cádmio. Eu tinha algumas dela. Eu não tenho mais, ficou velho, eu tive que jogar fora. As baterias antigas, por exemplo, de níquel cádmio, também as de chumbo, né? Ácido chumbo. O que acontece? Elas podiam ser carregadas diretamente. Se você tivesse uma bateria, por exemplo, sei lá, 5 volts, você joga 5 volts lá, ela vai carregar. Se você ligasse duas em série para dar 10 volts nominal, você poderia carregar com 10 volts duas em série. Você poderia jogar 10 volts, põe as duas baterias em série, joga 10 volts nas extremidades dele e ia carregar de boa. Nessa aqui de íons de lítio, não pode fazer isso. Essas baterias elas são mais sensíveis. Você tem que jogar só a tensão de cada célula. Então tá, mas eu quero carregar aqui, ó, 11 ponto tralalá, quase 12 volts. Como é que eu faço? Ah, eu tinha falado aqui que é 3 em série, vocês devem estar perguntando como é que é 3 em série e tem 6 baterias aí. Porque as outras 3 estão em paralelo para aumentar a corrente, tá? Então temos 3 séries aqui, ó, temos série para conseguir os 11 volts, mas tem mais uma em cada série que é para você ter mais corrente. Então para ela ter maior durabilidade, para ela conseguir manter um computador. Aí tá, então eu não posso jogar 12 volts aqui nas extremidades? Não, juntando tudo isso aqui, ela consegue produzir 12 volts. Mas você não pode pegar e carregar isso com 12 volts. Eu já fiz isso, eu tenho uma bateria que eu fiz isso há um tempo atrás. E eu não sei como não explodiu, na verdade o risco é muito alto, não é que sempre vai explodir, mas o risco é muito alto. Então tá aqui, ó. Tá dentro de um potinho de gel de cabelo, tá? Eu fiz aqui um chicotinho, ó, essa adaptação aqui. E aqui, ó, feito com fita isolante. Deixa eu ver se dá pra tirar pra vocês verem. Tá aqui, ó, tá feita com fita isolante. Aqui tem 6 células aqui dentro, 6 células de bateria, totalizando 12 volts. Mais ou menos a mesma montagem que tem aqui. 6 células totalizando 12 volts. A diferença, sabe qual que é? É que ali eu não usei o BMS. Esse bichinho aqui, ó. Por quê? Essas células aqui, elas são sensíveis, elas não permitem que você passe a corrente total de uma série, entendeu? Que você queira. Então você não pode jogar 12 volts aqui nas extremidades, porque ela pode explodir, ela pode superaquecer, pode causar um acidente, ela pode até romper e vazar. Não é líquido, é um tipo de um creme, um tipo de um gel, né? A eletrólise dela. Então é muito perigoso carregar dessa forma. E eu tava carregando, eu nem sabia. Eu montei uma dessas sem nem saber. Eu disse, eu sei montar em série, vou sair montando. E aí saiu essa bagaça aqui, eu nunca mais carreguei. Deve estar descarregada agora, eu pretendo colocar um BMS nela. Por sorte, eu nunca usei para nada que demandasse muita corrente e nunca carreguei ela com um carregador potente, um carregador que jogasse bastante corrente. Era um carregador de acho que 500 mAh. Então foi bem tranquilo, o que não é garantia de segurança. Não vá pensando, você pode montar sem o BMS e colocar um carregador fraco que não vai explodir, porque pode explodir. Eu corri um sério risco com aquela montagem ali. O BMS ele vai fazer o que? Você vai jogar os 12 volts nele, então esse BMS aqui é projetado para 12 volts, para você fazer uma série com 3. Você vai jogar os 12 volts nele e na hora de carregar ele vai separar isso. Ele vai separar para as duas primeiras células aqui, ó, uma diferença de potencial de 0 e 3.7, né? Acho que é 3.9 na verdade. Então ele vai jogar aqui na primeira célula 0, 3.9, na segunda ele vai jogar 7 ponto alguma coisa, entendeu? Para que nas duas junções dê novamente uma diferença de potencial de 3.9. E no final aqui ele joga os 12 volts
aqui embaixo, só que aqui vai estar quase 8. Então vai dar novamente uma diferença de potencial de só cerca de 4 volts aqui na última. Então todas elas vão receber mais ou menos a mesma tensão, que é aproximadamente 4 volts. Cada uma delas recebe aproximadamente 4 volts. Separado, o BMS controla esse carregamento. E na hora de você utilizar a bateria, ou seja, na descarga, ele manda tudo isso junto. Deixa a ligação em série funcionar e manda os 12 volts. Então isso aqui eu achei legal compartilhar com vocês. Eu estou desmontando aqui. Muito cuidado na hora de desmontar, porque essas baterias elas são projetadas para não ser abertas. A maioria delas vem selada. Elas vêm, não são parafusadas, não são encaixadas. Algumas são encaixadas, mas a maioria são coladas mesmo. Elas são feitas para não abrir. Aqui, ó, essa aqui eu arregacei ela inteira para conseguir abrir, ó. Dá muito trabalho. Repara que tem aqui uma marquinha por fora, ó. Parece que é só encaixada, né? Mas olha por dentro lá, ó. Tá vendo? Não é um encaixe. Ela é uma soldagem no plástico, tá? Então na hora de abrir, muito cuidado para você não perfurar essas bichinhas aqui, porque é bem perigoso também, tá? Vazou isso aqui, chance de explosão é bem grande, porque ela reage com oxigênio. Então, muito cuidado. Mas são muito úteis. No caso dessa aqui, ela tá viciada. Provavelmente é uma ou duas células que tá ruim. Não é todas. Geralmente é só algumas. Dá pra fazer teste. Eu vou mostrar em outro vídeo fazendo um teste. Como que faz. Como que você identifica uma célula ruim. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de como você testar pilhas. Como saber se suas pilhas e baterias estão boas. E depois eu faço um vídeo para você testar então células de bateria. Eu tenho bastante aqui, ó. Tem algumas que já não estão boas mais, só que para projetinho onde você precisa de 2, 3 volts, elas vão funcionar muito bem. Só que elas não vão demandar toda a corrente que elas poderiam. Pessoal, por hoje é isso aí. Só queria compartilhar com vocês isso aí. É sempre bom dar uma dica de segurança também. E fiquem atentos aí no canal, que agora eu vou começar a postar mais coisas aí com mais frequência, tá bom? Pessoal, tudo de bom aí pra vocês, ó. Não esquece de se inscrever aqui nessa bolinha, dá uma verificada nos vídeos do canal e falou. Ah, não esquece o like, hein? Like é muito importante pra ajudar. Falou, pessoal.